Vamos iniciar aqui fazendo um processo com todos os produtos que vocês já viram. A válvula Pampers. Vamos higienizar o local. Olha só, higienização simples. Como a quantidade de shampoo neutro não é muito grande, então não é necessário você limpar com água, pois a quantidade é muito pouquinha. Você vem com o guardanapo, retirando todo o excesso de oleosidade. Pode ir retirando todo o excesso de oleosidade. A pele tem que estar bem sequinha. Aqui a gente vai pegar um DEP. Coloquei aqui na frente, mas você não vai fazer isso com a modelo, tá? Ou com a sua cliente. Colocar assim, para o vídeo e para o curso. A rena, você vai colocar essa quantidade, já para misturar junto, você já assistir com a mistura. Vou colocar a quantidade. Olha aí, dentro desse vidrinho, a gente, para facilitar, eu cortei aqui, né? Para agilizar o seu trabalho. Às vezes ele tem esse plásticozinho, então você só abre um furinho, que aí ele nem vai sair muito e nem vai sair pouco, e nem vai derramar a sua rena. Então você já coloca aí. Como a gente vai misturar a nossa rena, vai ser uma rena um pouco de castanho claro e um pouco de castanho escuro. Isso é bom, esse procedimento, por quê, pessoal? Misturar a rena, porque você economiza. Então, dependendo da marca, né, você pode fazer essa mistura, porque uma neutraliza a outra e você vai economizar e você vai conseguir um castanho médio, que no caso, para a pele aqui da nossa modelo que a gente está fazendo, né, você vai misturar uma quantidade de rena para duas de fixador ou água, né? Dependendo da marca que você usar. Não vou deixar ninguém refém de marca, tá? Importante é você aprender a fazer com todas as marcas. Então, a gente está colocando aí a quantidade de fixador e a gente vai deixar descansando. Faz a mistura, ela vai dar uma inchadinha, né? Ela vai ficar parecendo um gelzinho e você deixa lá. Porque você mistura ela ali com o palitinho, como a gente colocou lá na lista de materiais, e aí você deixa ela descansar, porque ali ela vai crescer. Você vai economizar muita rena com isso. Enquanto isso, você vai estar fazendo o procedimento, né? Limpa o palitinho, sempre com guardanapozinho. Você limpa porque a rena, ela pega em todos os lugares. Então, sempre você tem que tomar esse cuidado. A gente primeiro vai fazer, agora, nós vamos fazer as medidas, né? As medidas padrões. Nós vamos usar aí na Andressa, no caso do olho dela, o olho dela não é pequeno, então a gente vai usar a medida de 2 de distância. Aqui a gente já pegou o lápis dermatográfico. Esse meu é velhinho, mas eu gosto muito dele, porque a marca dele é boa. Aí, a gente vai fazer no arco do cupido, que é aqui na boca, a gente vai medir e a gente vai levar reto até o ponto central da testa. Para quem treme é bem difícil, mas é um pouco de treinamento. Então, a gente vai fazer a medida de sobrancelha de de 2 centímetros de distância entre as duas sobrancelhas e 1 centímetro de distância entre o ponto central e a sobrancelha. A gente vai ensinar com a linha, olha só, da mesma medida do cantinho do nariz, tá vendo? Da mesma medida do cantinho do nariz da própria pessoa. Então, vamos fazer aqui. Olha só, no paquímetro a gente vai mostrar como que faz, olha só. Aqui dá, olha só, vamos colocar no 1.
você vai ver que a distância é a mesma. Olha só. A distância do próprio rosto, quanto à distância padrão, universal, é a mesma que a gente utilizou a do nariz. Isso é muito importante você saber. Nós vamos usar essas medidas principais para esse procedimento. Olha ali do ponto alto. Então, você vai fazer o ponto alto de acordo com a bolinha do olho. Aí, você vai medir o ponto alto, né? De acordo com a bolinha do olho, você pode colocar a linha bem ali no arco do cupido, que você vai encontrar o ponto alto. É a de dentro, tá? A bolinha geralmente de dentro. A final do olho, a gente vai encontrar o ponto final da sobrancelha. Olha lá, ó. E essa medida, a gente vai lá fazer a mesma, da mesma forma, que é uma medida de 4,5. Então, você pode tirar a prova, olha só. Geralmente, aqui, o arqueado da sobrancelha, o ponto alto da sobrancelha, ele é 4,5. E o ponto final da sobrancelha é 6. Vocês vão ver que dá a mesma medida que a gente fez do próprio rosto. Então, o que que você vai fazer? Você vai usar, você vai tirar a prova, para ver se você realmente mediu certo. Olha aí, 6. A partir do ponto central, tá? Grava bem essas medidas. 6, olha, 1 a partir do ponto central, 4,5 e 6. Vamos fazer? Agora, vamos fazer as marcações. Você vai passar o lápis dermatográfico. Você vai passar o lápis dermatográfico na linha. Pode colocar bastante. Aqui, eu tenho uma noção, mas você pode colocar bastante. Eu quase não passei aqui, mas pode colocar quase em toda a linha. Olha lá. Você vai marcar ali. Marca do outro lado. Você vê que a mesma medida do paquímetro é a medida da sobrancelha, do próprio rosto. O paquímetro é necessário, porque você vai tirar a prova, né? E tem rosto que não tem as medidas exatas, então o paquímetro serve para você corrigir. Então, sempre usar o paquímetro. Olha lá, o ponto alto da sobrancelha. Você pede para sua modelo abrir o olho, né? Pede para ela abrir o olho, ela olhar para o meio, né? Para você colocar lá no ponto final. A gente vai mostrar ali do outro lado o ponto final. Entre o nariz e o final do olho. Passo de novo, né, para fazer as outras medidas. Então, você só vai fazer no encontro, agora, o encontro das medidas, né? Geralmente, você tem que vir reto, olha. Você faz essa parte reto. A gente não afina mais a sobrancelha do que ela é, a não ser que a cliente queira, né? Aqui a gente vai ver aonde é que tem que iniciar a sobrancelha, tá ali certinho. Então, agora, ó, você vai reto ali, você tem que ir reto, fazer a marcação, seguir reto até o ponto alto da linha. Segue reto até o ponto alto. Embaixo também, olha aí, ó, aqui você desce
No caso do ponto alto, a gente simplesmente desce, não é que a gente curva a sobrancelha, não é que a gente arqueia, a gente vai reto no ponto central e desce a sobrancelha no ponto final. Aqui também a gente desce até o ponto alto e depois desce até o ponto final. A gente dá uma marcadinha aqui com lápis, né? Depois a gente vai fazer melhor essa marcação. Sobrancelha grossa, vamos fazer do mesmo jeito do outro lado. Sobrancelha grossa. Aluno, olha só. Então, a gente não vai mudar a característica dessa sobrancelha. Reto até o ponto alto. Reto até o ponto alto. Desce até o ponto final. Reto até o ponto alto, desce até o ponto central. Lógico que você dá uma leve curvada, né? Não precisa ser muita, mas dá uma leve curvada. Da mesma forma, desce até o ponto final. Você também vai seguir muitas características da própria sobrancelha, porque você tem que respeitar a sobrancelha, porque é o gosto da pessoa. Olha só, vamos tirar a prova, vamos fazer aqui o ponto alto, né? Fazer a medida do ponto alto, se realmente eles estão alinhados. Agora, a gente vai marcar melhor essa sobrancelha pra gente não perder essa marcação, porque a gente passa a mão muitas vezes, né? A gente vai fazer a marcação. E lembrando que, caso você já tenha o hábito de fazer sobrancelha, ou você tá iniciando, que com certeza daqui a uns tempos você não vai precisar dessa marcação. Isso é para que você se habitue a fazer o procedimento correto, né, com as medidas. Normalmente, a gente, na micropigmentação, sempre vai usar as medidas padrões para que outros profissionais possam fazer, às vezes, em cima. É como a tomada, né? A tomada geralmente tem os padrões para que fique mais fácil depois. Então, aqui a gente vai fazer a marcação. Marca bem. Do outro lado, você faz a mesma coisa. E a gente vai seguir essa sobrancelha no formato dela mesmo, que é grossa. Na hora da aplicação da rena, não tem problema ela ser grossa. A rena, ela sai muito rápido, né? Normalmente, a gente não fala para cliente que a rena vai durar muito tempo, né? Porque depende da pele, depende do cuidado, depende de vários fatores, né? A pele muito oleosa sai rápido. Aqui a gente tá fazendo essa marcação, continuando, fazendo a marcação. Em relação à marcação da linha, né, você viu que a gente só foi alinhando, ligando os pontos. Aqui a gente só tá remarcando, né, fixando a marcação. Mas aí a gente foi alinhando e fazendo o encontro dos pontos marcados, né? Ponto central, ponto alto, ponto final, toda essa estrutura da sobrancelha. Você vê que ela tem um rostinho pequeno, né? Tesourinha. A gente vai iniciar aí o corte, tá? Como que a gente vai fazer o corte? Aí, você pega o pentinho, pentinho,
aquele lá que é o chanfradinho, né, que a gente mostrou lá na lista de materiais. Você vai pentear pra cima, e vai retirando os excessos na linha. Não precisa ficar com medo, tá? É só ir com a tesourinha reta. Olha que legal. Se você for com a tesoura reta, já nas marcações, você vai ver que é super fácil. Olha só. Cuidado para não entrar. Sempre vai ter um mais excesso, inclusive essa sobrancelha, como ela é muito ondulada, ela sobra muito. Esses pelinhos são os que ficam pra cima, tá? Então, você pode aparar as pontinhas dele. Isso já é da sobrancelha. Então, você vai se deparar com muita sobrancelha sim, né? Onde você vai fazer o corte, vai aparar esses pelos. Não pode aparar até a raiz. É um pouquinho até o meio, para que não falhe a sobrancelha. Vamos fazer do mesmo jeito do outro lado. Olha só, que dá pra ver bem. Essa tesoura de ponta reta, ela é sempre a melhor. Eu gosto muito dela, de trabalhar com essa de ponta reta. Aquelas curvadinhas, assim, elas atrapalham muito. Essa aqui você tem uma destreza melhor. Então, olha só, vamos lá. A gente sempre vai respeitar também o gosto da cliente. Tem cliente que não gosta que apare, né? Mas no caso da nossa modelo, a gente quis pegar algo bem real para que vocês pudessem compreender. Olha só. Como eu falei que vocês podem usar esse, se tiver higienizado, né, esse pincel, para retirar excesso de pelos, caso vocês queiram. Fica a critério de cada profissional, né? Se você tiver mais pincéis desse. Aqui a linha, né? A gente vai usar essa linha, como eu falei, uma linha 100, máximo, aliás, 100% não, mas o máximo de algodão possível que tiver na linha, porque ela vai deslizar melhor. De preferência a corrente. Vai fazer o nozinho, como se fosse fazer uma costura. A medida da linha tá lá no curso de linha. Então, a gente vai iniciar o procedimento, vamos lá. Eu trabalho com a mão esquerda, né? Normalmente as pessoas trabalham com a direita. Então, você vai fixar bem a linha na pele. A gente não pode ficar com medo. Ó, tá vendo? Eu fixei para que ele puxe bem a raiz, porque se você pegar na pontinha dos pelos, vai doer muito mais. Sempre assim, minimizando a dor, né? Olha lá. Olha a viradinha e a pressionada. Às vezes a pessoa pode ficar com medo, mas aí em cima não tem problema. Embaixo que teria que esticar. Aí em cima geralmente não, a não ser que a pessoa tenha alguma pintinha no rosto. Então tem que tomar cuidado para não cortar. Mas fora isso, ó, você pode fazer todo o procedimento tranquilamente, né? E o interessante é que a linha, ela limpa muito mais a sobrancelha. Aqui, olha só, a cliente vai te ajudar sempre. Olha só, a mão dela direita tá em cima e a mão esquerda vem embaixo. Você sempre tem que ajudar ela, ó. Olha só. Por quê? Para retirar os pelos e não ocorrer de cortar, machucar. Então, você vai pressionar, mesmo assim, você vai dar uma pressionadinha na pele, porque tem aqueles pelinhos encravados que você pode até tirar com a própria linha. Hoje em dia, a gente não usa mais a pinça de encravar, a própria linha já retira esses pelos. Olha só, que legal.
Deu uma choradinha aí. Isso é normal, ó, a pessoa chorou ali. E aí eu já tô mostrando a pinça aqui, como a gente vai fazer. Mas antes de iniciar, a gente vai dar uma limpadinha ali no... Porque tá lacrimejando, né? Vocês vão entender. Olha, essa pele você vai puxar, vai usar os seus dedos pra puxar. Vamos limpar. Secar as lágrimas. É normal, tá? É normal, não se preocupe, até muita gente espirra. Olha só os dedos. Presta bem atenção nos dedos. Os dedos são usados justamente para esticar a pele. Por quê? Para diminuir a intensidade da dor. O pelo você sempre vai tirar sentido contrário, não agarrando na pele, não pressionando a pinça na pele, mas tirando o máximo possível próximo à raiz. Olha só, como que você vai fazer em relação a prender a pele. Isso é muito interessante, porque isso vai diminuir muito a dor da sua cliente. Porque como a pele segura, ela vai se sentir segura com você. Então, olha que interessante. Sempre limpando, né, a sobrancelha para poder retirar e voltar. Em cima também você vai fazer a limpeza do restante, na realidade, porque não sobraram muitos pelos, mas sempre tem alguns pelinhos. Então, a gente sempre vai tá buscando retirar aquele excesso, até que a gente não viu. Às vezes depende da adaptação da luz, de como você está, né? O local, a sombra. Então, tudo depende da iluminação, se ela é adequada ou não. Então, sempre tô esticando ali, ó, a pele, a pálpebra, né? Tô usando o mindinho, tô usando quase todos os dedos. Vamos iniciar ali no meio. Olha só, você vai vir de um lado, vai puxar pra baixo, né? Vai vir do lado ao contrário, do outro, pra puxar também, pra não pegar aí nas pontinhas da sobrancelha, no início, e não tirar, não correr de tirar. Né? Vamos fazer todo o processo na outra sobrancelha, da mesma forma, retirando o excesso de pelos. Imagine quando você não tem prática, então, realmente, você tem que tirar o excesso da sobrancelha. A gente vai estar mostrando isso no curso de linha, que é o separado desse curso, para que a pessoa entenda bem como fazer a depilação na linha. Pedir para puxar novamente, né? Olha só. É muito interessante a própria cliente puxar, até porque ela se sente mais segura, né? Mesmo que a pálpebra seja bem esticadinha, né? Mas a gente vai pedir para a cliente ajustar. Até porque, se escorregar, pode correr o risco de cortar ou de não tirar bem o fio, porque quanto mais esticado, mais facilidade você vai ter para tirar os fios. Os fiozinhos dela não estão muito grandes, eles estão em crescimento, então tem aqueles fiozinhos bem pequenininhos que são difíceis de tirar, por isso que a gente tem que pegar bem na raiz dos pelos para retirar esses aí, e até é uma sobrancelha que a própria pessoa retira os pelos. E aí tem que tomar esse cuidado, né? A linha, ela tira esses pelos, faz uma microesfoliação, mas é interessante você, né, pedir ajuda da cliente para que ela faça esse processo e facilite, né? Aqui a gente vai esticar novamente, ó. Ela já tá ali esticando, então vamos aproveitar. É interessante você deixar a pessoa esticar. Que a gente tá puxando pra cima, mas sempre pegando na raizinha do pelo, sem pressionar na pele, para que não machuque a pele. Sempre tomar esse cuidado. É uma questão sempre de hábito, mas tem que tomar esse cuidado com a pele.
Olha, do outro lado. Olha os dedos, como que eles estão esticando a pálpebra. Isso dá uma segurança. Isso ajuda a minimizar a dor. Olha só. Tirei a mão da cliente. Agora eu vou fazer em cima, porque em cima não é necessário, né? Em cima não é necessário. Vamos lá, secando aqui as lágrimas, né? E a gente sempre vai buscar economia de material, né? Então, guardanapo, necessário você trocar sempre todos os guardanapos. Você pode usar, no máximo, 2 guardanapos por cada procedimento. Vamos aparar mais um pouquinho. Porque aí vai ter nas sobras, né? Aí vai ter nas sobras e você vai vendo que onde você pode trabalhar mais. A gente sempre vai respeitar a sobrancelha, o restante da sobrancelha, e vocês vão ver aí na aplicação de rímel, porque, por exemplo, a gente faz a sobrancelha, mas a sobrancelha é grossa, mas depois que termina, finaliza o procedimento e sai a rena ou a sombra que você colocou na cliente, então ela pode ficar sem pelo. Por isso que a gente vai fazendo, né, aparecer com falhas. Aqui a gente mede, né? A medida de uma sobrancelha é 6, então a gente vai ver se tá certinho. Olha só. Medida 6 da sobrancelha. Vou melhorar aqui o paquímetro. A medida correta de uma sobrancelha é 6. Lógico que tem sobrancelhas que vão ser menos, tudo depende da medida. Mas olha, então a gente vai fazer as devidas correções. Tudo aqui a gente pode corrigir. Então, olha só. Vamos fazer as devidas correções e fazer a fixação. A gente está fazendo aqui em partes, um procedimento desse você pode demorar de 20 a 25 minutos, mas normalmente aqui a gente ensina por parte para que você possa fixar bem o ensinamento. Se você aprender as medidas corretas, né, ligar os pontos, a partir das medidas, ligar os pontos, você em 10 sobrancelhas você consegue entender bem. Por que 10 sobrancelhas? Por causa da prática, né? Nós precisamos da prática. Então, vamos fixar bem esses pontos para a gente entender o que a gente vai fazer, aonde a gente vai colocar o nosso produto. Não quer dizer que é necessário, né? Aqui a gente está gravando esse curso online, por isso a demora. Então, a gente precisa ensinar direitinho como vocês vão fazer para que vocês possam entender, né? Olha lá. Vamos fixar aqui novamente. Essa pele, ela é tem um pouco de acne, né? Vocês veem aí, consegue ver, né? Um pouco de acne e ali a gente tem que camuflar algumas coisas que a gente vai consertar a medida. Sempre ligando os pontos. Reto, desce. O ponto alto, ele é reto, desce. Sempre reto, desce. Você pode fazer
essa marcação várias vezes antes mesmo de você começar um procedimento. Você fazer esse treinamento antes de começar um procedimento. Você usar uma sobrancelha só para fazer essa parte. É muito interessante, porque se você for fazer o procedimento inteiro, às vezes você não vai lembrar, então você pode fazer em partes. O importante é você fazer um pouco de cada. Não precisa fazer tudo exatamente, mas não deixar de fazer. Essa é a medida, vamos corrigir aqui. Passou um pouquinho, não tem problema. Você pode retirar tranquilamente, porque esses são os bastidores de um procedimento de sobrancelha. Aqui a gente está tirando um pouquinho do excesso Vamos lá. Vocês estão vendo essas partes onde tem menos pelo, né? É geralmente o ponto inicial. Em alguns locais embaixo do ponto inicial, você pode começar a colocar rena. Geralmente, a gente não inicia pelo ponto inicial para não ficar muito... Para não ficar muito forte, não aparecer muito. Porque se você fixa a cor nesse ponto inicial, não vai ficar bom. Ele vai marcar muito. Então, geralmente o ponto inicial, ele tem menos pelo, então a gente vai tentar usar a naturalidade, lógico, né? Tudo depende do gosto da cliente. Vamos iniciar aí, sempre olha só a linha. A linha, você já tá vendo a linha da sobrancelha, né? Então, vamos respeitando aí a linha já marcada. E a gente vai passar por dentro dessa marcação. Não é necessário passar por fora dessa marcação, porque, como vocês veem, né, a gente já fez grossa de acordo com a sobrancelha da cliente e o gosto também dela. A gente tá respeitando aí o formato original da sobrancelha. Vamos lá, passando aí. Deixando por último o início aí, como nós falamos da sobrancelha, né? Vamos passando em toda a extensão. Buscando dar uma pressionadinha aqui na rena, para que ela possa fixar bem. Eu tô passando com a pontinha, o final com a parte de trás do palito, mas fica a seu critério. Se você quiser usar a pontinha do palito, a mais fina, ou outro material que você se adaptar melhor, cada um faz da sua maneira. Nós estamos fazendo a demonstração aqui com o palito. E agora a gente vai limpar o palito, tirar o excesso da rena, né? Pra gente tirar um pouco no início da sobrancelha. A gente vai fazer como se fossem uns risquinhos de
micropigmentação como se estivesse fazendo uns fiozinhos, né? Então, as partes que vão estar sem o risco vão estar menos pigmentada e vai estar menos forte, né? E isso vai dar um efeito melhor na sobrancelha. Caso a cliente queira, você pode já tirar também. Não queira um efeito muito intenso, você pode já tirar essa parte da frente aí, se necessário. Só você fazer o teste, pode tirar uma partezinha. Vamos lá. Vamos iniciar agora o processo do outro lado, né? De marcação. Tá aí, sempre do meio para lá, para não marcar o início da sobrancelha. Vamos começar agora o processo de marcação. Deu uma caída aqui. O interessante é que você já tire, né? Que a gente vai tirar. Deixa eu aproveitar logo esse que caiu. Pode acontecer de cair, tá? Mas aí você já faz a retirada ali do que caiu para não marcar aquela parte. Porque se ele fixar ali muito tempo, com certeza vai marcar. Mas se não fixar, não há problema. Só você limpar o palito, ir lá e fazer a limpeza. É interessante a gente errar aqui, porque aqui você consegue ver realmente os erros, né? O que pode acontecer. Isso é normal acontecer em todo procedimento, fica tranquila. É só a gente limpar. Pode limpar com água mesmo ou com a loção de limpeza que você tem. Tirando aí, ó. Olha como tira. Para você não sujar sua mão, tira o algodão no papel toalha. Você pode tirar no papel toalha ou mesmo no guardanapo que você tiver, para não ficar sujando a sua mão de rena, porque a rena ela suja muito a mão da gente. Então, até normal no final do dia de ter feito muitas sobrancelhas, a rena sujar a mão muitas vezes, né? Ficar manchado.
Então, aí, feito todo o processo já de preenchimento, nós vamos tirar alguns resquícios embaixo de rena, fazer uma limpezinha, né? Melhor. Pode ser que alguma marcação não tenha ficado tão excelente, então a gente pode corrigir nesse momento, né? Vamos fazer as devidas correções. Olhando aí a cor da rena, né? Olha só. Você pode fazer assim para olhar a cor da rena, tá? Interessante você fazer isso. Isso dá um suporte muito grande. E quando você vê que a cor da rena já ficou boa, você pode vir já tirando, né? Já chegou ao tom, olha aí. Eu peguei o shampoozinho, o shampoo, né? pH neutro, ia falando Johnson, mas não necessariamente o Johnson, pode ser outro. Tem da Kids também, olha só. Dependendo da marca, né? Você pode fazer a retirada desse jeito. Tem rena que seca, não é interessante você puxar, porque pode puxar também os pelinhos, né? E aí você faz a retirada mesmo pode ser com esse shampoo ou somente com água. E faz bem a limpeza. A gente vai começar retirando o excesso dos pelos que ficaram, né? Como esse lado da sobrancelha a gente deixou menos, foi o primeiro a tirar, então aqui nós vamos fazer primeiro nela, né? Nós fizemos primeiro a retirada dela. E aqui a gente já pode ir vindo retirando o excesso do pelo que ficou. Enquanto isso, do outro lado está agindo. A gente já pode começar esse excesso. Lembrando, pessoal, que normalmente a gente tem que respeitar aqueles pelinhos que quando a rena sair, eles têm que permanecer. Então, não é necessário você sair tirando todos os pelos em volta da rena. Pode ser que quando saia totalmente o risco, fique uma falha, né? Quando sai toda a marcação da rena, pode ser que fique falhado. Então, é interessante a gente respeitar essa questão aí. Tome muito cuidado de não sair tirando tudo que tá em cima da linha, porque realmente pode acontecer um acidente e logo ao sair a marcação da rena, essa tintura, né, a cliente observar que você tenha retirado demais os pelos e tenha ficado falhado, né? E ela vai ter um susto. Então, é interessante que a gente não retire muito, né? Somente os excessos mesmo. Detalhando aí, né? Ali onde tem os acnezinhos, vão ficar um pouco um alto relevozinho. E aí, pessoal, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Vou ensinar aqui no final como fazer a marcação, né? Como retirar um pouco esse excesso aí, para poder na foto, né? Você conseguir tirar boas fotos, né? Tendo uma sobrancelha nítida e tirando um pouquinho essas marcas de espinha. Aí você pode limpar as laterais, tentando tirar excessos. Fique à vontade. Fazendo as correções dos pelos, né? Cada vez a sobrancelha vai melhorando. Pode ver que o aspecto sempre dá uma melhorada. A sobrancelha vai se ajustando. Vamos continuar dando essa paradinha aí, né? Porque talvez o pelo possa passar demais. Então, a gente tem que dar essa paradinha.
Não são todas as sobrancelhas que necessite dar uma segunda parada. No caso da nossa modelo, a sobrancelha dela é bem grossa. E quando sai, pessoal, detalhe, quando sai essa rena, a sobrancelha fica perfeita. Ela continua um desenho maravilhoso. Isso acontece sempre com essa nossa modelo. A sobrancelha fica perfeita e isso é uma sobrancelha modelo para que você possa conseguir muito mais clientes. Olha só, pessoal. Vamos ver, né? O outro lado aí. Vamos começar a fazer a limpeza do outro lado agora. Da mesma forma. Da mesma forma faz a limpeza, amolece um pouquinho a rena. É necessário amolecer a rena, dependendo da marca da sua rena. E a dica interessante, pessoal, que você pode colocar, misturar na sua rena um pouquinho de álcool 70. Ela vai fazer com que diminua bastante a intensidade de oleosidade, vai fixar muito mais o pigmento. É bem bacana. Olha só que... Assim, as duas sobrancelhas vão se ajustando. Olha que sobrancelha bonita. Detalhe, pessoal, que às vezes você olha e vê a sobrancelha grossa, mas quando a pessoa tá maquiada, com o cabelo totalmente arrumado, sem estar amarrado, né? A sobrancelha não tem tanto destaque. Então, quando a pessoa maqueia muito, faz maquiagens mais fortes, você pode deixar a cor mais intensa. Mas caso a pessoa não goste de maquiagem, goste mais naturalidade, você pode deixar a cor menos intensa. Então, isso é uma questão de você pensar antes, né, de fazer o procedimento da sua cliente, fazer uma anamnese, fazer uma entrevista com a sua cliente, ver a rotina de vida dela, né, o que é interessante para ela. Vamos fazer da mesma forma que fizemos do outro lado, né? Retirando aí os excessos. Vamos fazer o contorno. Ajustes, né? Ver o outro lado também. Cada hora, às vezes, você vai vendo um pelinho, então você pode voltar lá na outra sobrancelha. Repare os lados. Pessoal, você não precisa mudar o seu lado. Você pode continuar do lado onde você tá vendo? Como eu estico com a outra mão, eu estico bem com a outra mão, né? Sempre esticando a sobrancelha, isso é muito interessante. Fazer o cortezinho, aparar a sobrancelha, onde tá passando muito, tomando os devidos cuidados, né? Olha que sobrancelha linda. Você pode reparar que o início ele sempre tá mais claro. E isso vai fazer com que suavize aí a sobrancelha, não deixe tão marcado, né? Na maioria das vezes, a rena, ela vai se adequando à pele. Então, ela vai se neutralizando a pele, sempre. Olha só. Sempre olhando para um, olhando para outra. Então, pessoal, não é que as sobrancelhas sempre vão ficar iguais. A nossa marcação inicial é o que vai dizer se realmente o mais parecido é que essas sobrancelhas vão ficar. Aquela marcação, ela ajuda em todo o nosso procedimento. Olha só. Isso é muito bacana.
E agora nós vamos começar o truque, pessoal, aqui da base, né? Nós vamos passar uma basezinha mais clara do que a nossa modelo embaixo para tapar as imperfeições, né? Vai fazer um leve iluminador, você pode usar uma base, que é muito mais prático, às vezes, do que o iluminador, e ela é cremosa. E isso vai ajudar nas suas fotos, tá? Tirar aquelas pequenas imperfeições, né? Olha só. Isso já vai definindo a sua sobrancelha, fazendo um contorno para que a marcação fique excelente, tá, pessoal? Esse é um truque de foto. Isso não quer dizer que você vai precisar necessariamente fazer isso com a sua cliente, mas para as fotos, né? É muito importante você usar esse truque. Lógico que você pode usar um iluminador da marca que você gostar, você pode comprar sim um iluminador. Muitas meninas e profissionais já sabem, né? Olha só, você já vai retirando o excessozinho com o dedo, ó. Não precisa você deixar tão marcado, né? Ali você já vai ajustando. Vai ajustando. E a sobrancelha já vai se definindo. Olha só que sobrancelha maravilhosa. Essa sobrancelha da nossa modelo, ela é muito bonita. Apesar da pele com um pouco de acne, mas a sobrancelha é excelente para a gente poder ter uma noção de sobrancelha grossa, né? Que é o estilo mais usado na nossa década. Olha só, fazendo na outra também essa marcação. Muito bacana essa marcação para tirar algumas imperfeiçõezinhas que caso tenha ficado. E ainda, tá vendo? O acnezinho lá do outro lado ainda aparece um pouco. Mas a gente não tem que ficar preocupado. Pode ser que em algum aplicativo, às vezes você consiga tirar. Não mude a sobrancelha, né? Mas pode ser que a gente consiga retirar. E aí, algum excesso ou outro, nós fizemos muito devagar a sobrancelha da nossa modelo, né? Porque tivemos que explicar, mostrar para vocês como realmente é os bastidores de uma sobrancelha e fazer aqui ao vivo e a cores, né, pessoal? Então, essa é a forma mais prática para você iniciar, fazer suas marcações. E tá aí. A gente vai mostrar o antes e o depois da sobrancelha em fotos. E essa é a nossa sobrancelha, né? Aqui depois, se você quiser usar a rena, no final, para corrigir alguma imperfeiçãozinha, é só um truque, tá? Não necessário, não é necessário, mas é só um truque. Aqui é te mostrando como você deve fazer, caso isso aconteça. Depois de você deixar um tempo e você pode fazer a retirada. Isso é muito necessário você aprender aqui na prática. Olha que sobrancelha bonita da nossa modelo. E assim a gente vai finalizando, mostrando aqui no nosso curso o Método Express. E essa é a nossa prática. Um beijo.